Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, no capítulo 8, o 8º capítulo do Evangelho de João. Esse verso que nós vamos ler apenas um verso para fundamentar aquilo que o assunto que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos estar encerrando essa semana de mordomia e eu gostaria de utilizar esse verso para que a gente possa compreender um pouco melhor o tema da mordomia, né? Porque o tema da mordomia, ele tem ficado muito limitado a alguns assuntos, especialmente a assuntos financeiros, né? E a mordomia, em grande parte, engloba o assunto financeiro, e eu vou, durante o decorrer da minha fala, eu vou explicar por que o assunto financeiro é grande parte da mordomia realmente, mas a mordomia ela é muito mais do que simplesmente regras, simplesmente obrigações que nós temos a cumprir. Nós vamos ler o capítulo 8, no verso 36, mas antes eu gostaria de convidar você a curvar sua fronte e falar com o nosso Deus, pedindo orientação para que possamos compreender a sua palavra. Vamos orar? Santo e glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe na Tua presença nessa manhã. Muito obrigado porque nesse Teu dia, Senhor, nós escolhemos estar na Tua presença, Te adorando com belos louvores, como foi proferido aqui. Eu tenho certeza que em cada lar o louvor ao Teu nome foi ouvido. E agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, porque estamos entrando num terreno sagrado, que é a Tua palavra, e não poderíamos caminhar por esse terreno sem a Tua orientação, sem a orientação do Teu Santo Espírito. Por isso te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, que o Senhor nos esvazie dos nossos preconceitos, das nossas ideias pré-estabelecidas, para que assim possamos, Senhor, na Tua presença, ser guiados e iluminados pelo Teu Santo Espírito. Nós te pedimos isso pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O verso 36 do capítulo 8 de João, ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por enquanto nós vamos ler somente esse verso. Jesus Cristo está aqui falando a um grupo de religiosos, como nós, um grupo de religiosos que com certeza tinha certeza da sua fé, tinha certeza que estava servindo ao único Deus verdadeiro, tinha certeza de que procedia de maneira correta no seu dia a dia, procedia de maneira correta nos cumprimentos das suas obrigações espirituais, bem como com a certeza da sua salvação. Mas Jesus Cristo olha para esse grupo de pessoas e diz: vocês são escravos. Se o Filho não vos libertar, vocês não serão verdadeiramente livres. E o interessante desse texto é que, se nós observarmos o contexto, os interlocutores de Jesus, as pessoas que falavam com Jesus ali, dizem: nós nunca fomos escravos de ninguém. Isso é verdade. Desde o fim do cativeiro babilônico, que havia acontecido há mais de 4 séculos antes, eles nunca haviam mais sido escravos de ninguém. Havia uma certa liberdade, havia um certo livre-arbítrio na condução das suas vidas. Eles tinham direito à propriedade, eles tinham direito a exercer a sua fé, apesar de não terem um Estado judaico estabelecido desde então, nunca mais depois da Babilônia isso aconteceu, mas eles eram livres mais ou menos numa sociedade como nós vivemos hoje. Eles estavam livres para caminhar pela rua, portanto não estavam acorrentados, não estavam presos, não estavam subjugados por trabalho forçado. Então eles viviam numa sociedade muito parecida com a sociedade que nós vivemos hoje, mas Jesus Cristo olha para eles e diz: vocês não são livres, e vocês só serão livres se o Filho vos libertar. Talvez Jesus Cristo estivesse dizendo isso também para nós aqui hoje, para nós religiosos dos nossos dias, e talvez nós estivéssemos reagindo da mesma forma, porque nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e, portanto, somos livres da condenação do pecado. Nós cumprimos
os mandamentos de Deus, frequentamos a igreja e, portanto, nos vemos livres da influência do pecado. Mas ainda assim, Jesus Cristo está dizendo: vocês precisam de uma liberdade que eu ofereço a vocês. E se nós lermos o contexto, Jesus Cristo está falando assim: vocês são escravos do pecado. Jesus Cristo diz para aqueles homens: vocês são escravos do pecado. Isso me faz pensar um pouco, porque Jesus Cristo nunca questionou a doutrina dos fariseus. Pelo contrário, ele dizia: vocês precisam fazer exatamente o que eles fazem, o que eles dizem. Vocês precisam seguir as doutrinas que eles ensinam. Ele dizia aos seus apóstolos, dizia às pessoas que o cercavam, mas ainda assim havia alguma coisa que os prendia ao pecado. Nós ficamos às vezes muito preocupados com o cativeiro no sentido literal, aquele cativeiro que nos prende com correntes, que nos tira a liberdade de ir e vir, que nos tira a liberdade de exercer as nossas atividades sociais. No entanto, nós nos preocupamos pouco com outras liberdades que o pecado pode estar nos tirando, porque às vezes nós não compreendemos muito bem o poder que o pecado tem sobre nós. Jesus Cristo na cruz, ele nos salvou da penalidade do pecado, mas ainda assim nós permanecemos sob o poder do pecado e ainda assim nós permanecemos na presença do pecado. Somente quando Jesus Cristo voltar e formos levados para a sua glória, aí sim nós seremos livres da condenação do pecado, da penalidade do pecado, da presença do pecado e também do poder do pecado. Até lá, o pecado nos influencia, e nos influencia de maneira muito sutil. E por nos influenciar de maneira muito sutil, pode ser que nós estejamos enredados em uma cadeia, em uma prisão, provocada pelo pecado, provocada por Satanás, e não nos darmos conta disso. E quais são as cadeias que podem estar nos aprisionando hoje? São cadeias mentais. Por exemplo, existem pessoas que são prisioneiras da depressão. Existem pessoas que são prisioneiras de dívidas. Existem pessoas que são prisioneiras de vícios. Existem pessoas que são prisioneiras de hábitos alimentares ruins e que provocam doenças, e são, portanto, prisioneiras de um estado doente, que pode afetar o corpo, inclusive a mente, provocando que a sua prisão seja ainda maior. Existem pessoas presas a um relacionamento abusivo. Existem pessoas presas a condições que nem sequer nós conseguimos imaginar. E o pecado nos afeta de todas essas formas, mas Deus providenciou meios para que nós fôssemos salvos da condenação do pecado, quando Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, e quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nada pode nos tirar mais da mão do nosso Senhor, a não ser o nosso próprio livre-arbítrio. No entanto, nós valorizamos muito isso, com certeza é motivo de ser valorizado, porque custou o sangue do nosso Salvador, custou o sangue do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, mas às vezes nós não valorizamos muito outros meios que Deus nos ensinou para vivermos livres. Por exemplo, a administração fiel dos nossos bens, a administração fiel do nosso tempo, a administração fiel da nossa vida. E isso nós aprendemos através da mordomia cristã. E como eu dizia no início, eu aprendi a amar essa igreja, eu aprendi a me apaixonar por essa igreja, pelo tanto de revelações que Deus nos dá, e Deus nos revela coisas tão especiais, Deus nos dá compreensão especial sobre tantas coisas, e nós valorizamos, por exemplo, o fato de compreendermos muito bem as profecias, de termos recebido uma mensagem de saúde eficiente. Nós valorizamos as coisas que Deus tem nos dado, e às vezes nos esquecemos de que só nós falamos com tanta propriedade a respeito da mordomia.
a respeito da administração fiel dos nossos bens, a respeito da administração fiel da nossa vida de uma maneira geral. E quando nós administramos fielmente os nossos bens, nós estamos nos livrando de dívidas, nós estamos nos livrando da escravidão que essas dívidas podem provocar. Você imagina alguém que deve mais do que consegue pagar? Essa pessoa, ela é uma escrava mental daquilo todos os dias. Todos os dias ela acorda pensando que o seu trabalho não será suficiente para honrar aqueles compromissos que ela criou durante a sua vida. Uma pessoa que não administra bem o seu tempo, ela é escrava do atraso, ela é escrava das pressões que o mundo nos impõe. Ela é escrava, talvez, da ansiedade por não conseguir cumprir dentro do seu cronograma todas as suas atividades, isso por falta de uma administração fiel do seu tempo. Uma pessoa que não administra bem o seu templo, o templo do Espírito Santo, ela pode ser afligida, como eu já disse, por doenças, por coisas que nos afetam. E tudo isso Deus já deixou em sua palavra, Deus já deixou nos ensinos que nós recebemos, instruções claras de como nós devemos viver e como nós devemos trabalhar esses princípios. Portanto, quando nós trabalhamos a mordomia cristã, nós estamos trabalhando liberdade, nós estamos trabalhando libertação, nós estamos trabalhando aquilo que Jesus Cristo nos disse que seria mais importante, como Jesus Cristo preza, como Deus preza pela nossa liberdade. Quando Ele colocou o homem lá no jardim, o homem vivia num ambiente 100% bom. Deus olhou e disse, tudo é muito bom, mas Ele colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, se um dia vocês não quiserem mais viver nesse ambiente bom, se vocês não quiserem mais viver sob esse governo, Ele disse assim, aqui está a maçaneta, lancem mão dessa maçaneta, abram e saiam. O nome disso é o quê? Liberdade. Nem mesmo do que era bom, Deus o prendeu. Eles não eram presos nem mesmo ao que era bom. E no dia que eles lançaram mão dessa liberdade e se tornaram pecadores, eles se envergonharam, e por se envergonharem, eles perderam a liberdade e se esconderam de Deus. Eles não podiam mais ir e voltar porque eles tinham vergonha da sua nudez. E aí o que Deus fez? Já que vocês querem ficar escondidos, eu vou providenciar para vocês um esconderijo portátil. Deus cobriu a nudez deles com um esconderijo que eles poderiam se deslocar, andar de um lado para o outro. E o nome disso é liberdade. Deus estava dando para eles liberdade. Vocês agora podem se deslocar para onde vocês quiserem, cobrindo a sua nudez, escondendo no seu esconderijo particular. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, nós muitas vezes não compreendemos bem o que está escrito ali. Aquele texto, ele acaba provocando uma sombra. A parte que Deus fala, eu enviarei um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, isso é maravilhoso demais. E isso acaba provocando uma sombra numa outra parte do verso, que é quando Deus diz assim, porém inimizade entre ti, serpente, e o descendente da mulher. Ali Deus estava dizendo, eles escolheram o mal, mas eles não vão perder a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Você, serpente, não terá domínio pleno sobre eles, porém inimizade entre ti e eles, para que eles tenham liberdade. Percebe como Deus preza a liberdade? Eu falei apenas de 2 capítulos da Bíblia. E quantos exemplos de zelo pela liberdade nós encontramos somente nesses 2 capítulos. Deus zelando pela liberdade do homem, pela liberdade perdida ou pela liberdade que ele necessitava. E hoje Deus nos diz da mesma forma, você está recebendo liberdade. E para que possamos exercer essa liberdade, precisamos nos colocar aos pés do nosso Salvador,
precisamos aprender do nosso Salvador, precisamos aprender das instruções que Ele nos deixou na Sua palavra, para que assim sejamos verdadeiramente livres, administrando fielmente o nosso tempo, a nossa vida, o nosso templo de uma maneira geral. Liberdade, é isso que Deus quer nos oferecer, libertação. Agora, a liberdade, ela também pode nos aprisionar. Alguém que decide ser livre totalmente e nunca se posiciona em lado nenhum, nunca se volta para lugar nenhum, ela acaba se tornando uma prisioneira da própria liberdade. Existem momentos na vida que nós precisamos tomar decisões e abrir mão da liberdade de exercer certos princípios, certas coisas, para exercer outras. Sempre que nós tomamos uma decisão ao lado de alguma coisa, nós estamos abrindo mão do que é oposto àquilo. Concordam? A partir do momento que eu me posiciono de um lado, eu estou imediatamente abrindo mão da minha liberdade de fazer o que é oposto àquilo. Nós poderíamos citar vários exemplos aqui. Quando nós nos tornamos casados, por exemplo, nós abrimos mão de todos os outros benefícios que pode haver em estar solteiro. Mas por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho a liberdade de me aprisionar ou de me limitar em determinados princípios. Eu vejo quais são os princípios mais elevados, os princípios que me agradam melhor, e eu posso abrir mão daqueles outros princípios. Isso significa que nós não somos presos, nem mesmo a nossa própria liberdade, quando nós tomamos decisões, e existem decisões que todos nós precisamos tomar. Eu poderia aqui citar exemplos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo é capaz de fazer isso com você, na sua administração pessoal dos seus bens, na sua administração pessoal da sua vida, na sua administração pessoal do seu alimento, na sua administração pessoal do seu tempo. Como você tem utilizado o seu tempo? Hoje em dia existem vários roubadores de tempo, né? Quanto tempo nós passamos? Falta tempo para estudar a palavra de Deus, mas quanto tempo nós passamos rolando a tela do celular? Isso aqui não é ruim em si, você pode inclusive estudar a Bíblia por aqui, mas quanto tempo nós perdemos? Será que nós não precisamos administrar melhor o nosso tempo, administrar melhor a nossa vida? Existem roubadores que roubam o nosso dinheiro, porque nós precisamos parecer muitas vezes aquilo que não somos, nós precisamos estar nos encaixando na sociedade. Olha que coisa interessante, né? Eu preciso me vestir de uma certa forma para me encaixar, eu preciso me portar de certa forma para me encaixar, eu preciso fazer isso de certa forma para me encaixar. O que é encaixar? Encaixar é ser colocado numa caixa. Isso para mim é o oposto de quê? Da liberdade. Se eu preciso ser colocado numa caixa, isso limita as minhas possibilidades. E a sociedade cobra isso de você hoje. Você é de direita ou de esquerda? Você precisa se posicionar. Você é de direita ou de esquerda? Se você é de direita, então você precisa ficar dentro da caixa da direita. Se você é da esquerda, você precisa ficar dentro da caixa da esquerda. Isso é liberdade? Não. Deus nos deu liberdade mental também. Deus nos deu intelecto, para que possamos, como disse o apóstolo Paulo, avaliar tudo, retendo o que é bom. Eu posso dizer, tem coisas na direita, eu não estou aqui falando de política, tá, irmãos? Eu estou usando apenas esse exemplo, que é uma polarização que existe na nossa sociedade. Tem coisas na direita que eu acho legal, mas tem coisas que eu abomino. Tem coisas na esquerda que eu acho legal, mas tem coisas que eu abomino. É liberdade. Sabe, só existe uma ideologia sobre a qual nós podemos nos entregar livremente. Qual é essa ideologia? É aqui, ó, a palavra de Deus.
os princípios da palavra de Deus, aqui sim, nós podemos tolir completamente a nossa liberdade para viver esses princípios, porque aqui sim nós encontraremos liberdade, aqui sim nós encontraremos libertação. E eu quero ler o último texto para nós encerrarmos, que está em 1 Coríntios, no capítulo 9. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo fala também sobre liberdade, sobre o fato de que ele foi liberto. 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o verso 19. O apóstolo Paulo diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O apóstolo Paulo disse assim: eu sou tão livre, que eu decidi me escravizar. A liberdade não pôde me prender. Eu decidi ser servo de todos. E servo é uma palavra bonitinha na Bíblia para escravo. Quando a Bíblia foi traduzida, essa palavra era muito feia, escravo. Então, a palavra doulos, no grego, ela foi traduzida como servo. Mas servo é escravo, é isso. E Jesus Cristo, o título que ele recebe no Novo Testamento com mais frequência é Senhor, que é a mesma palavra, que é kurios, que é a mesma palavra de Senhor de escravos. É a mesma palavra. Então nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estamos decidindo abrir mão da nossa liberdade para sermos escravos do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo diz: eu me tornei escravo de todos. Sabe, irmãos, com toda a liberdade que nós vivemos na nossa sociedade, com todas as facilidades que nós temos, com todos os acessos que nós temos, se nós não utilizamos o nosso tempo, a nossa saúde, as nossas boas práticas, o nosso dinheiro para servir aqueles que estão ao nosso redor, nós nos tornamos escravos dessas coisas. Por mais que elas sejam benéficas, por mais que nós precisamos buscar todas essas coisas, mas se elas não servem para servir, elas não servem para absolutamente nada. Por isso, eu convido a igreja hoje a tomar a decisão de colocar a sua vida integralmente na mão do seu Senhor, do Senhor Jesus Cristo. E para fazer isso, nós precisamos servir aqueles que estão ao nosso redor, servir a nossa igreja, servir a nossa comunidade, servir principalmente a nossa família, para que assim, diante do nosso Deus, possamos apresentar a boa administração de tudo aquilo que Ele nos deu, de tudo aquilo que Ele nos confiou, colocou nas nossas mãos, que possamos devolver a Ele como sinal de oferta ao seu altar, em forma de almas ganhas para o reino dos céus. Eu termino aqui a minha pregação e eu espero que você tenha tomado decisões ou que você se ajoelhe ao final desse culto e peça ao Senhor para que te mostre naquilo que você precisa mudar, as decisões que você precisa tomar, os posicionamentos que você precisa abrir mão ou que precisa tomar para verdadeiramente ser livre no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos tornou livres. O Senhor na cruz do Calvário nos libertou da condenação do pecado, sobre a qual nós não poderíamos nos libertar de forma alguma. Mas o Senhor foi lá, enviou o Teu Filho, aquilo que havia de mais precioso, e Ele derramou o Seu sangue por nós, para que fôssemos livres. E hoje, Senhor, através da Tua palavra, nós aprendemos que a liberdade está em saber utilizar o nosso tempo, o nosso templo, os nossos tesouros, os nossos talentos, tudo para servir o Teu reino, tudo para servir as pessoas que estão próximas de nós, o nosso próximo. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos liberte do egoísmo, que o Senhor nos liberte do pecado que tem nos aprisionado, fazendo com que sejamos egoístas.
para que assim, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, possamos ser livres e libertadores das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Não podemos, Senhor, nos livrar dos nossos pecados, das nossas tendências pecaminosas, assim como não conseguiríamos de maneira nenhuma nos libertar da condenação do pecado. Mas temos a fé que o Teu Santo Espírito está operando em nós nesse momento para nos libertar de nós mesmos. Por isso nós Te agradecemos e Te pedimos que o Senhor continue fazendo em nós e através de nós essa boa obra. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos, e até uma próxima.